pivotar para mim é você entender que você pode canalizar melhor a sua energia para poder extrair algo do que você não tá conseguindo extrair hoje, sabe? Então é sobre você falar, cara, eu vou pegar o meu tempo. E energia para mim não é um lance espiritual. É um lance de, cara, seu tempo, são seus amigos, o dinheirinho que você tem, qualquer coisa que você tiver. Quando você decide canalizar para um outro lugar, isso para mim é pivotar. Isso, por que eu coloco como energia? Porque no final você chega no final do dia cansado, né? Uhum. Então você precisa chegar no final do dia cansado, sabendo que você está indo para a direção certa. O Brasil nunca teve uma nova economia. O Brasil sempre recebeu tudo que aconteceu no mundo 20, 30, 40 anos depois. Uhum. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que eu acredito piamente que o Brasil vive uma revolução. É claro que ela leva 10, 20, 30 anos para se materializar em grandes números, porque existe uma descentralização da ferramenta, né? Então eu costumo brincar assim, o que é o cara do podcast que você ouve? É o cara que tem a ferramenta na mão, porque há 20 anos atrás ele precisava de uma concessão de rádio. Ele nunca ia ter dinheiro para comprar a concessão de rádio. O que é o influencer em qualquer rede social hoje? É o cara que tem o talento e a ferramenta na mão. 20 anos atrás ele precisava estar aqui no SBT. Ele tem um canal dele. Exato. Então, o que é a startup que você, historicamente, desenvolveu aqui no Brasil? Não a startup, mas o portfólio. É isso, você encontrou pessoas pelo Brasil que passaram a ter um pouco mais de facilidade de construir as coisas e botar de pé um negócio. Isso é a nova economia. Isso, para mim, é uma voz de esperança. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pivotando, esse programa que eu adoro fazer, gravados aqui nos estúdios do SBT, esse programa que passa nas plataformas digitais do SBT News e também no SBT News na TV. Você entende que a gente está fazendo o que gosta quando a gente fica feliz, né? Participando, comentando, conversando, porque isso é um bate-papo, você sabe, eu não sou apresentador, me sinto às vezes até do outro lado da mesa aqui, justamente para extrair para você o aprendizado, o ensinamento, as lições, aquilo que a gente quer saber para os nossos negócios, para a nossa vida e para a nossa carreira. Esse entrevistado de hoje eu conheço há muito, muito tempo, desde que ele tinha uma carreira, mas a gente vai falar sobre isso. Ele ainda tem carreira, mas hoje ele se considera mais um empreendedor do que um executivo. Mas antes disso, tem um QR Code aqui na tela, clica aí, aponta seu celular e participa da gamificação do programa. Esse programa é inovador. Tem lá uma forma de você participar sem sorteio de prêmio, nada. Você só responde perguntas, participa e ganha prêmios. Não tem sorteio, né? É uma forma da gente também interagir, porque não é que eu falo, você escuta, você participa ativamente do Pivotando. Esse é um dos nossos objetivos, trazer você aqui para dentro, né? Quem sabe um dia você está sentado aqui comigo, por que não? Eu sempre digo, você imagina alguma coisa, ela acontece. E esse cidadão que está aqui é autor de 2 best-sellers, 2 grandes livros. Um deles eu adoro, o outro eu ainda não li, vou ter que ler. Mentor da Endeavor, colunista de revistas, portais, e hoje é CEO de uma plataforma incrível não vou dizer do que é, ele vai dizer. Senhoras e senhores, meu amigo Diego Barreto. Obrigado. Tudo bem, João? Obrigadão pelo convite. Bom demais. CEO do iFood. Exato. O que é o iFood, irmão? Cara, o iFood sempre foi conhecido por um app de delivery de comida, né? Agora ele não é mais isso. O iFood é um grande ecossistema de conveniência que cada vez mais está presente no offline e cada vez também mais presente em outras verticais que não só comida. Então é de tudo um pouco para conveniência. Quanto tempo você está lá? 8 anos. 8 anos. Mas 8 não anos. era assim antes. Não era. Não, 8 anos no iFood passou rápido, hein? Ixi, eu conheço antes do iFood, eu tô ficando velho. E eu também, então. Você tá ficando mais experiente, mais sabido, mais competente. Você já era antes. Obrigado. Desde do livro Nova Economia, que você lançou, um livro incrível, me ajudou. Esse livro faz parte também de um projeto que eu tenho de Nova Economia, né? E eu estive no lançamento desse livro, olha, com bastante tempo. Mas a gente vai falar dessas suas pivotadas da vida e desses ensinamentos que você pode trazer aqui para todo mundo, além, obviamente, de falar um pouco do que é a inovação, o que o iFood representa hoje para o país. O que é pivotar para você, Diego? Cara, pivotar para mim é você entender que você pode canalizar melhor a sua energia para poder extrair algo do que você não está conseguindo extrair hoje, sabe? Então é sobre você falar, cara, eu vou pegar o meu tempo. E energia para mim não é um lance espiritual.
É um lance de, cara, seu tempo, são seus amigos, o dinheirinho que você tem, qualquer coisa que você tiver, quando você decide canalizar para um outro lugar, isso para mim é pivotar. Isso, por que eu coloco como energia? Porque no final você chega no final do dia cansado, né? Uhum. Então você precisa chegar no final do dia cansado, sabendo que você tá indo para a direção certa. Então por isso que eu falo de energia aqui. E o pivotar então colocar uma energia em algo diferente, em um outro rumo. Exato. Então deixa eu pegar um exemplo simples assim, como eu levo para minha vida pessoal. Sabe quando você tem um amigo que você tá numa rota de conflito, por algum motivo, seja seu time do coração, seja uma discussão política que você tiver, não interessa o motivo, e uma hora você fala, cara, tô indo pro lado errado, eu gosto do cara, é meu amigo, então peraí, deixa eu abordar isso aqui de forma diferente, e aí você canaliza aquela energia sua para um outro lugar, para pegar ele de um jeito diferente, para falar, para dar um passo para trás, seja o que for, mas você canaliza para um lado diferente. Não é que você vai mudar de opinião, mas você vai canalizar para um lado diferente. Exato. E vai tentar somar a energia para algo positivo. Exato. Né? Isso a psicologia positiva explica isso, né? Muito bacana. Gostei dessa representação do que é pivotar, porque geralmente as pessoas falam que é uma guinada somente, mas é mais do que isso, né? E você deixou bem claro aqui. Velho, você estudou direito, e esse sotaque é da onde? De Uberaba. Uberaba. Estudou direito lá? Estudei direito em São Paulo. Eu vim pra cá com 20 anos de idade. Antes disso, você morava com os pais? Morava com meus pais. Meu pai, empreendedor, empresa de transportes, empreendedor pequeno. Meu avô, fazendeiro, pequeno também. Então, meus 20 anos de Uberaba foi indo pra fazenda aos sábados, pé no chão, tirando leite, cortando cana para fazer ração para vaca. E nas férias, todas elas indo para a empresa do meu pai, trocar pneu, trocar assoalho de carreta. Enfim, minha vida foi trabalhando de alguma forma com os dois. Então, teu pai tinha uma oficina e seu avô uma fazenda. Exato. Então, você aprendeu, a sua base é essa. Exato. E você ganhava dinheiro com eles fazendo isso? Eles Zero. te pagavam? Zero, não pagavam nada. Eles só diziam, é bom você aprender porque um dia a vida vai te cobrar. Olha aí, olha como é importante você desafiar os seus filhos, né? A responsabilidade sobre isso. Nossa, pai. Você hoje é pai? Eu sou pai de 3. 3. E o primeiro filho, você tinha que idade? Eu tinha, cara, 30 anos. 30 anos, ou seja, você saiu de Uberaba com quantos anos? Com 20. Com 20. Então você já teve o filho aqui em São Paulo? Exatamente. Hoje ele tá com 11, mais velho. Qual é o nome dele? É Felipe. Felipe com 11 anos, paulistinho. Paulista. E você não perde o sotaque, né? Não, e não quero perder. Não quer perder. Eu sou um cara de raiz. Meus amigos são os mesmos da infância. Minha família eu vejo toda semana. Meu sotaque é o mesmo, eu não tenho que perder meu sotaque. A gente não precisa perder os amigos do coração. Não. Né? Mas você não acredita que mudar de ambiente, mudar de ambiência e se relacionar com pessoas diferentes e com outras cabeças não te leva para um outro nível? Então, cara, esse é um bom exemplo de pivotar. Olha que interessante. Quando eu era amigo dos meus amigos de infância em Uberaba, a gente era tudo igual. Hoje tem um em Uberaba que é empresário, outro em Uberaba que é fisioterapeuta, outro em São Paulo que é empreendedor, outro que é médico em Roraima e outro que está na África. Nós somos muito diferentes hoje. Uhum. Aqui está um bom exemplo de pivotagem. Se eu tratasse a minha amizade, assim como eles, né, da mesma forma de quando a gente era pequeno, nós não seríamos mais amigos. Um ia se sentir melhor que o outro, superior ao outro, diferente, mais sabichão, mais isso, mais aquilo. Aqui é um bom exemplo de pivotar. Como é que você ressignifica a amizade de tal forma que você mantém aquilo? Aí você fala, mas vão vir outras pessoas? Vão. Ótimo. E aí você vai ter uma outra forma de enxergar eles também. Mas a manutenção dessa raiz, para mim, é importante. Porque são as pessoas que me conhecem na essência. Né? Mas aí você tem uma coisa em comum entre essas pessoas. Elas prosperaram. Exato. Cada um do seu jeito. Todos eles. A questão é quando você fica amarrado como uma âncora com pessoas que não prosperaram. Concordo. E ficam achando que você não deveria fazer. Ô, Diego, você já viu um cesto de caranguejo aberto? Não. Nunca viu? Nunca vi. Você nunca soube que um caranguejo não foge de um cesto aberto? Não. Você sabe por quê? Não sei. Vou te explicar. E para te dar o exemplo do que eu acabei de dizer. Não tô falando... Ainda bem que não aconteceu com você. Mas eles ficam... Um caranguejo puxa o outro para baixo. Se eu não posso sair do cesto, você também não vai.
Entendeu? Então, às vezes a gente precisa realmente tirar essas âncoras e ir para frente, né? Total. Ir para frente nas nossas vidas. Que não é o teu caso e que eu fico muito feliz com a prosperidade dos seus amigos. Mas sabe que eu vejo esse tema, eu entendo o que você está falando, mas eu vejo um pouco diferente. Eu coloco em mim parte da obrigação, da responsabilidade de ajudar essas pessoas a prosperarem. É claro que tem um limite. Chega uma hora que pode ser que tenha uma pessoa que, né? Mas eu me vejo como alguém que tem que influenciar e também aceitar ser influenciado para todo mundo continuar prosperando. Então, ao longo desses 20, 30 anos de amizade, é claro que a gente teve problemas, mas a gente soube pivotando cada um à sua maneira. Cara, você é isso. Você tem uma veia professora, você tem uma veia de educador, de mentor muito grande. Porque desde que eu te conheci, lá atrás você sempre se posicionou dessa forma. Né? E o teu lançamento do livro, do Nova Economia, foi exatamente isso. Você fez uma aula sobre Nova Economia gratuita. Foi, isso né? mesmo. Cara, isso mesmo. Incrível. Então você tem esse teu dom. Veio para São Paulo fazer o quê? Cara, meu pai fez direito e montou a empresa. E aí, meu pai fez direito e montou a empresa dele. Tá. E aí eu acreditei nisso. Ele também acreditava nisso. Fazer direito abria portas. E aí eu quebrei minha cara. Então eu vim fazer PUC em São Paulo. Nada contra a PUC, mas o direito no Brasil até então, ele era 100% focado em processo, justiça, corte. E aí eu falei, cara, quando é que eu vou aprender a fazer? Na época não tinha a palavra empreendedorismo, né? A palavra era negócio. Como é que eu vou fazer negócio? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Só ganhar, né? Mentalidade cara, era ganhar, né? E aí eu falei, putz, e aí do direito, depois eu fui fazendo a mudança ao longo do tempo. Mas eu vim por causa disso. Meu pai é quem trouxe essa lógica na cabeça. Então, mas durante o curso de direito, você trabalhou em quê? Eu trabalhei, aí o que eu fiz? Porque seu pai não te sustentava. Não, o que eu fiz? Eu fui buscar um financiamento para a faculdade, então eu paguei a PUC depois ao longo do tempo. E aí, naquela época, João, isso era 2003, o Brasil estava começando a viver um auge. Então, a gente vem do plano real, equacionando o país como um todo. O Lula diz, não vou mexer nas instituições, a China começa a crescer e comprar commodity, o Brasil começa ali a rampar. Você deve se lembrar disso. E aí eu fui trabalhar numa área de um escritório, de um grande escritório brasileiro chamado Matos Filho, que era a área de mercado de capitais. Só que essa área em 2003 era desse tamanho. Tá, mas isso como já formado? Não, na faculdade ainda. Como estagiário. Exatamente, como trainee, no meu segundo ano de faculdade. Como todo mundo começa lá. Exato. Só que o que eu fiz? Eu fui procurar uma área próxima do negócio. O que era a área de mercado de capitais? Fundos de investimento, abertura de capital, que no Brasil estava começando naquele momento. Ali vinha o IPO da Natura, né? Ali a CVM estava começando a organizar um arcabouço mais pró-mercado para receber investimento. E o Matos Filho estava participando disso. Exatamente. Ou seja, você viu na prática isso acontecendo. Foi a primeira vez que eu vi inovação acontecer. Por quê? Porque você tinha um arcabouço regulatório que não falava com aquele Brasil que estava começando. Então eu vi as pessoas sentando e dizendo, como é que a gente vai criar isso aqui? Eu participei, muito mais ouvindo e aprendendo do que contribuindo, mas para mim foi muito rico. Esse foi o teu principal aprendizado lá? Com certeza absoluta. Eu aprendi a inovar ali. E quando eu digo inovar, é até num sentido de mindset, sabe? De você participar colaborando e não querendo impor. É você ver um problema e saber, né, o problema não é a barreira, não tem uma barreira. Agora eu preciso achar a solução para isso. Então, esse processo muito dinâmico foi muito legal. Seu sonho era montar uma empresa. É isso. Você tinha um sonho de ser empresário, Exato. né? E aí, no caso, no Matos Filho, você foi como trainee. E depois do Matos Filhos, você não foi para a empresa, você não foi montar uma empresa, você seguiu uma carreira executiva. Exato. Você pivotou o sonho? Cara, eu não pivotei. Para mim ainda não era claro como é que essas coisas começavam, né? Isso era 2006, 2007, quando eu saio do direito e vou para uma primeira empresa, trabalhar com finanças, com estratégia. Naquela época ainda, 2006, 2007, vamos falar, cara, você, né, eu acho que eu já te falei isso, você é um dos primeiros caras que eu vi falando desse tema. Eu lembro de você falando isso em 2015. Foi a primeira vez que eu vi. Cara, foi antes até. Para você, né? Não, para mim, assim, que eu vi você falando. Antes disso, quem que falava de investimento, começar e tal? Ou seja, você tinha pessoas esparsas assim no Brasil. Então, para mim, não era claro isso, não era óbvio. Quando é que isso fica claro? Quando eu vou pro MBA fora do país, e aí eu vejo um outro mundo. Os americanos, europeus, asiáticos, dizendo assim, cara, não, vamos investir, vamos fazer. Eu criei minha empresa, vendi minha empresa, vou para outra empresa, busquei um investidor.
gente, que é isso? 2014. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha frente. Aí eu volto de lá com isso na cabeça. Tá, mas antes disso, você estava no Matos Filho vendo o M&A Isso, normal, de né? grandes De empresas. grandes empresas, nada para pequenas Não. e médias empresas. Não. Que até hoje as pessoas ainda acham que não é para eles, né? É. Ainda tem isso, né? Mas eu entrei num mundo que era das grandes empresas. grandes era empresas. o IPO, a empresa já era grande, Fazer não sei o oferta pública quê. de ações, Exatamente. bolsa de valores e tal. Isso. Então, e você, quando ficou no Matos Filhos até a formação? Não, eu fiquei até o 4º ano. No 4º ano de faculdade, eu trabalhei, já trabalhando bastante. O que aconteceu com a minha carreira, João? Ela deslanchou muito rápido, porque eu cheguei muito maduro. Trabalhar com meu pai e com meu avô a vida inteira. Casca grossa? Assim, no mínimo eu tive experiência. Eu cheguei lá, demitir uma pessoa, contratar uma pessoa, não era novidade pra mim. No caso do meu pai, ver um caminhão tombar e aquilo mexer 10% do patrimônio da empresa e a gente ter que falar, tem que sair com a solução disso aqui, não era uma novidade pra mim. Então, quando eu cheguei, eu era o cara velho do time. A molecadinha, eu era o cara velho. Por quê? Velho no sentido de... Eu conseguia lidar com o que estava acontecendo. De ter vivência, de ter a resiliência na veia, né? Isso. Então, assim, ninguém tinha que me dizer assim, cara, vai ter que trabalhar esse final de semana. Por quê? Porque na minha cabeça era, se a gente tem que fazer isso e o tempo exige, eu vou ter que trabalhar. Então, a coisa evoluiu muito. Então, no 4º ano de faculdade, eu já era uma pessoa que tinha um certo destaque. E aí, ao fazer a abertura de capital de uma empresa, que é a Lopes Consultoria de Imóveis, uma empresa imobiliária, o CFO lá falou, cara, você não é advogado. Você não quer vir e eu vou te ajudar a ser um cara de finanças e de estratégia? Aí eu falei, quero. Ou seja, do processo de M&A, do próprio, dentro do escritório que você estava, o M&A da Lopes, viram que você apareceu ali como um resolvedor de problemas. Exato. É isso mesmo. Um solucionador, um executor. Dizer, vem pra cá. Exatamente. E aí eu fiz essa mudança. Aqui foi minha primeira pivotada em termos de carreira. Não, mas uma pivotada, inclusive, de sonho. Porque Total. você era para montar uma empresa. Total. E aí eu vou entrando no mundo dos negócios e aí a coisa vai acontecendo. Eu subi muito rápido, aí comecei a ganhar meu dinheiro. E aí eu fui sendo engolido, no bom sentido, pelo que o mundo corporativo te propõe. Cara, eu tive a chance de viajar negócios para 30 países do mundo. Não, mas isso como Lopes ainda? Lopes e na sequência OAS. Essas duas empresas... Então você saiu da Lopes, quanto tempo na Lopes? Eu fiquei 3 anos lá, 3 anos, acho que foi isso. Aí depois foi 6 anos de OAS. 6 anos de OAS. Cara, eu conheci 30 países no mundo. Mas Aí, quais eram os teus cargos? Assim, o que você fazia na Lopes? Você entrou para uma coisa e saiu com outra? Na Lopes eu entrei como um coordenador de relações com investidores e M&A. E aí depois, na OAS, eu entro como um gerente financeiro e chego a diretor. E um cara de direito, né? Cara de direito, exatamente. Sem ter, como é que eu aprendi finanças? Por conta própria. Finais de semana e madrugadas, livros, estudando e ralando. Você viu qual era a tua necessidade, deficiência, talvez, enfim. Exato. E você foi buscar informação. Fui atrás. Sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Ponto. Você não disse assim, eu não vou voltar para academia para fazer isso. Eu tive esse dilema e decidi não tomar essa decisão. Exatamente. Você decidiu não ir para não fazer o paralelo da academia e conhecimento complementar. Exatamente. Foi buscar. Aí, dentro da OAS, eu começo a ter essa noção de empreender. Por quê? Porque a OAS era uma empresa de infraestrutura. Então, o que ela fazia? Ela ganhava uma concessão e ela tinha que estruturar do zero. Como se fosse uma empresa nova. Então, um projeto era uma empresa. Você tem uma rodovia simples aqui, você tem que duplicar, tem que gerar tráfego, tem que pôr pedágio, tem que coletar, tem que fazer o dinheiro que entrar no final ser maior do que aquele que saiu e dar um retorno. Eu comecei a fazer aquilo no mundo. Eu fiz projetos na África, eu fiz projetos na Bolívia, eu fiz projetos no Chile, fiz projetos na Costa Rica. E aí eu comecei a empreender. Eu comecei a intraempreender dentro da OAS. Gente, intraempreender é o empreendedor que tem a mentalidade empreendedora dentro da empresa que ele trabalhava. Isso é possível. Né? Exato. E aqueles projetos eram projetos que a OAS não fazia com 100% de capital próprio. Ela buscava investidores para co-investir. Através de fundos? Exato. Então o processo de captar funding, eu fui aprender lá também. É claro que no direito eu fazia isso, mas fazia estruturando, eu não fazia indo lá bater na porta e fazer um pitch. Eu passei a fazer isso. Então, o mundo corporativo, eu digo que ele me engoliu porque ele me ensinou a empreender. Ele me ensinou a captar fundo, ele me ensinou a errar. Eu fiz um projeto na Costa Rica que 2 anos depois o governo rompeu o contrato. Nós tivemos um prejuízo lá de $300 milhões. Então, eu fui aprendendo isso. Quando eu vou para o IMD, aí eu deixo a OAS, vou para o IMD
O que é o O IMD? IMD é onde fui fazer meu MBA lá na Suíça. Lá eu tive contato com empreender. Meu primeiro projeto, eu fiquei 12 meses estudando lá. Meu primeiro projeto... Só um detalhe, desculpa te interromper Vai lá. sempre, só porque eu fico com a cabeça de quem está assistindo, né? Eu sou tão curioso como quem está assistindo. Então, você deixou a empresa Exato. e foi estudar. Exatamente. Mas você não estava estudando com conhecimento complementar, Tava. alternativos? Tava. Qual foi a decisão de sentar no banco da escola? João, Já que você estava com dinheiro, já estava casado? já. Não. Tava. Meu filho tinha acabado de nascer quando eu fui. Acabado de nascer quando você foi. Exatamente. Mas ainda assim, com o filho recém-nascido, você decidiu Exato. ir para uma academia. Cara, eu sou apaixonado em estudar. E o que eu sentia falta? Eu sentia falta de uma peça muito importante para mim, que era liderança. Muita gente se considera líder porque ela tá num cargo sênior. São duas coisas radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. O que é o MBA lá fora? O MBA lá fora, primeiro, ele é integral. Você não trabalha. Você fica 12, 18, 24, dependendo do curso, só fazendo isso, com pessoas do mundo inteiro, com a senioridade que você tem, estudando tudo de novo. Então, cara, é uma chance muito ímpar de você, cara, literalmente parar agora com senioridade e rever tudo que você estava vendo, mais algumas coisas que você não teve oportunidade ao longo da sua carreira. Então, por exemplo, eu fui estudar lá operações. Eu não estudava operações. Não trabalhava com operações. Eu fui estudar RH. Eu trabalhava com isso. Fui aprender isso. Coisas completamente diferentes. Então, meu primeiro é o que... Aí você tem uma turma de 90 pessoas lá, que ficam um ano inteiro estudando, das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias de segunda a sexta, mais o que você estudou por conta própria em casa. Mas por que você escolheu esta especificamente? Porque o IMD, ele é focado em liderança e ele tem pessoas mais velhas. Nos Estados Unidos, os MBAs, as pessoas têm em média 25 anos. Eu tinha 30 e já era um diretor. Então, eu não queria ir para um lugar que você tem pessoas capazes, inteligentes, espertas, mas que não tinham experiência. O IMD é a escola dos MBAs no mundo, das principais escolas do mundo, que tem a turma mais velha. E aí lá, o meu primeiro projeto lá, eles pegavam a turma de 90 pessoas, separavam em grupos de 6, que ficavam prestando consultoria o ano inteiro. O primeiro trabalho de consultoria era para uma startup. Foi a primeira vez na minha vida. Você lidou com uma startup? Uma startup, com um empreendedor, com um cara fazendo um produto que não estava acabado. E a primeira vez que eu fui ver o que era colocar um MVP na rua, cara, aquilo foi fascinante para mim. Então eu volto desse mundo um ano depois. Lembra que com a cabeça de Exato. Eu vou fazer uma startup, eu vou empreender. Exatamente. Então é lá que eu entendo te mordeu. Que aquela vontade de moleque, associado ao que eu vi no intraempreendedorismo, eu vi estruturado. Aí eu falei, puta, agora é hora de voltar e ver o que vai acontecer. E aí eu volto pro Brasil na sequência. Que ano é esse? Isso é 2014, eu volto em 2015. Tá. Aí eu venho pra Suzano Papel e Celulose. Aí você veio pra trabalhar. Exato. E você entrou lá na área de inovação já? Não, diretoria financeira. Financeira. Exato. Foi onde eu consegui um emprego. Não, né? É isso. Esse é o jeito de dizer, né? Tem que pagar as contas, né? Assim, não. É claro que, assim, eu era enfim, me buscaram, enfim, eu tinha uma formação ótima, mas no final era muito mais difícil eu dizer, cara, já quero ir para um negócio totalmente diferente do que o meu background ajuda. Tá, então isso cabe uma explicação aqui. Ainda que você tivesse o conhecimento e ainda que você se sentisse um pouco preparado, você precisava de uma canoa segura. Exato. Para botar o pé em outra canoa para empreender. Então, antes de se aventurar e se jogar de uma montanha e de um precipício sem paraquedas, como muitos empreendedores fazem, sai se aventurando de qualquer jeito, você fala, peraí, eu tenho um filho, eu vou me estruturar aqui para ver onde eu estou pisando e organizar a minha vida. Exatamente. Foi isso que você fez? Exatamente. Beleza. Aí, de novo, volta o Diego, que senta, planeja, estuda e vai e começa a pivotar. Em paralelo, o que eu fiz? Eu fui caçar esse mundo aqui no Brasil. É onde eu te descubro. E é onde eu descubro, em especial, a Liga Ventures. Sim. Eu cheguei lá um dia, bati na porta, lá no centro da cidade de São Paulo, e falei, cara, tudo bem? Meu nome é Diego, sou um executivo lá da... Eu consigo mentorar startup? Meu intuito aqui é aprender, mas eu acho que eu posso ajudar com o que eu já sei. Eles podem. E é aí que começa a minha incursão. A Liga era da Porto Seguro? A Liga fez a Oxigênio da Porto Seguro. Era ela que estava por trás organizando isso, exatamente.
E aí, João, eu começo ali durante um ano e meio a mentorar um monte de startup, aprender um monte. Então, eu sempre brinco, eu não tava lá ensinando. Ainda que eu ensinasse algo, Quem mentora eu aprende. aprendi demais. E aí eu fui aprendendo, e aí bateu a porta o resultado disso. Desse esforço. Ó como a pivotagem começa. De novo, é a questão de canalizar a energia. Então, eu fui pôr parte do meu tempo ali. Né? E onde era esse tempo? Era à noite, era sábado de manhã, porque eu tava na Suzano trabalhando no horário normal. Mas você fazia o que na Suzano? Na Suzano eu era o diretor financeiro. Financeiro, Isso. na área de finanças. Exatamente. Tá. E aí... Mas aquilo não tava no teu coração. Cara, não tava. Não, achava aquilo chato demais. Seu coração não tava ali, a sua energia não tava ali. Não tava. Aí você tinha mais prazer em mentorar, em estar se relacionando com as startups do que estar fazendo o trabalho de CFO, digamos. Puta, cara, porque assim, eu acho que nem pelo trabalho de CFO, era o ambiente. Era aquele ambiente, cara, tá na esteira. Engessado. Tá na esteira, cara. E aí um belo dia toca meu telefone. Aí toca meu telefone, era a Inova, fundo de investimento, que investia na Movile, que é uma das donas do iFood. A Inova me liga e fala, cara, ó, tem uma empresa que é a Movile, você conhece? Não conheço. Então, uma empresa nossa que a gente investe tá ficando grande, a gente precisa de pessoas mais sofisticadas para lidar com complexidade, mas eu preciso de gente com o nosso espírito, com o nosso comportamento. E a gente descobriu que você é essa pessoa porque você tá lá na Liga Ventures e a galera deu um feedback seu. Olha a canalização da energia para pivotar. Olha a energia e olha a aparecer para oportunidade. Exato. E aí, João, eu fui lá na Movile, me encantei. A Movile na época tinha ainda Play Kids, Simpla, o próprio iFood já, entre outras empresas. E aí, cara, os caras me fizeram uma proposta. Foi a primeira vez na minha vida que alguém veio falar de equity comigo. Então eles falaram, ó, tá aqui, ó, nós vamos te oferecer isso aqui de equity, que só vai rolar se der certo. Porque existe um negócio chamado vesting, né? Exato. Ou seja, você foi apresentado ao mundo do vesting. Exatamente. Naquele momento, olha, se você fizer isso, você vai ter participação da empresa. Só para te traduzir aqui, você, no futuro, se você cumprir o plano, você pode ter um percentual da companhia que você está fazendo o contrato. Exato. Em contrapartida, eles me ofereceram um salário 60% menor do que eu ganhava na Suzano. Certo. Então vamos lá. Salário menor, mas com a possibilidade futura de equity. Você teve a visão. Exato. Mas isso já era do iFood ou era Isso era na Movile, uma discussão na Movile. E aí o que eu ia fazer depois era uma outra discussão. Então, mas o vesting era na Movile? Não, o vesting ia ser na empresa que eu ia entrar do grupo, do portfólio. Ainda não. Podia ser qualquer uma delas. Exato. E aí, pô, eu topei. No meu entorno, ninguém entendeu. Você topou por quê? Porque eu queria empreender. E lá era o mais próximo que eu ia estar de empreender. Tá mesmo ganhando menos. Porra! Eu entrei. Cara, foi um negócio assim, no meu entorno ninguém entendia. Meus pais falavam, cara, mas como assim? Você tá na capa do Valor Econômico, você tem 32 anos de idade, 33. Filho. Você tem filho, você chegou na Suzano, você é diretor da Suzano, o que você tá indo fazer? Ninguém entendia. Alguns amigos meus achavam que minha carreira tinha tido um problema. Tipo, só essas coisas. Um tradicional é bem assim. Total, né? Exato. E aí, cara, eu fui. E aí, João, vou te contar uma história, que essa aqui é importante, dado que a gente tá discutindo aqui. Eu cheguei lá na Movile e eles falaram, cara, você vai para ingresso rápido. A Ingresso Rápido era uma empresa que a Movile tinha acabado de colocar uma debênture conversível em ação. Então, ela, ao invés de ter, né, para a turma que tá ouvindo em casa, a exposição direta como acionista, ela falou, eu vou pôr aqui uma dívida e depois de eu entender tudo melhor, eu vou lá e converto e viro um acionista de fato. E aí eu fui para lá. Na debênture. Exatamente. Ou seja, como a pessoa indicada do grupo para... Tudo feito. Eu cheguei lá no dia, eles assinaram 30 dias antes. Cheguei lá, tinha acabado de ser assinado. Eu cheguei lá, João, na primeira semana de dezembro de 2016. O CEO da Ingresso Rápido, que era um acionista da Movile, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, ele chegou e falou, Diego, ó, você vai conhecendo as coisas aí, eu vou sair de férias, daqui 30 dias eu volto. Toca aí, vai com a turma aí. Ele foi, quando ele voltou, na segunda-feira, 9 da manhã, eu peguei ele e entrei numa sala. Falei, cara, a empresa tá quebrada. Eu vou, como assim? Falei, a empresa tá quebrada. Não, como não tá quebrada? Não pode estar quebrada, a gente acabou de entrar. Não, a empresa tá quebrada, tenho certeza, vou te mostrar aqui matematicamente. O que aconteceu lá? Você já deve ter visto isso algumas vezes acontecer. Eu tinha uma empresa de ingresso. É o famoso mundo do marketplace, certo? Você pega R$100, só 10 é seu, 90 tá no seu caixa, e aí você não tá bem organizado, e aí então a hora esse dinheiro vai sumindo. Traduzindo, confundir faturamento com lucro. Exato. E aí, bicho, porra, ele falou, não é possível. Quando isso aconteceu, a gente foi à Movile, mostrou isso,
E a decisão foi, a gente não vai investir mais nesse negócio. Arremeteu a debênture. Olha só. Não, a debênture já tinha sido colocada, mas nós não vamos colocar nada a mais. Tá. E falou, agora, cara, vocês precisam resolver isso aí. Então, olha só, João, eu saí da Suzano para ganhar 40% a menos e um mês depois, eu estava na empresa quebrada com o acionista dizendo não vão pôr mais dinheiro. Ou seja, e também ganhando menos com a possibilidade de um equity com valor... Virou nada pó. a expectativa ali. Eu fiquei 2 anos ali. Coloquei dinheiro do meu bolso. Chegou a fazer isso? Olha, eu virando empreendedor. Eu e o CEO colocamos dinheiro do nosso bolso. Como é que você corrige a empresa? Ela tinha que crescer o tempo todo. Para aí o capital de giro ir melhorando, dando resultado e a gente recompondo o problema. 2 anos depois resolvemos, sanamos a empresa, fundimos com a Simpla e hoje ela é o que é a atual Simpla. 70% do faturamento da Simpla hoje vem dessa empresa. Dessa empresa que você ajudou a reconstruir. Exato. Quando eu chego ali no final, eu falo, puta, assinamos o contrato de M&A, acabou para mim. No meio desse caminho eu recebi algumas propostas para voltar para o mundo tradicional. E não voltei. Isso já era 2017? Isso já é 17. Quando eu chego ali e eu falo, cara, agora eu recebi uma proposta do Uber para ir assumir como um vice-presidente de estratégia e ficar interino como CEO, concorrendo à cadeira de CEO, porque o CEO estava saindo e indo para os Estados Unidos. Eu fui lá e pedi demissão. Você pediu demissão? Pedi demissão. Você chegou a pedir? Quando eu fiz isso, o Fabrício, que é o fundador da Movile, falou, cara, não. Agora que eu descobri que você é empreendedor, você não vai sair daqui. Não, de jeito nenhum. E aí a gente conversou bastante, eu que já tinha fechado lá, anunciado lá, volto atrás e aí vou pro iFood. É assim que eu chego no iFood. Mas o Fabrício, ele estava no iFood. Ele era CEO da Movile. Aí eu vou pro iFood, 4 meses depois ele desce como CEO do iFood. Ah, tá, entendi. Então a origem dele não é o iFood. Não, é a Movile. Exatamente. Tá, entendi. Então... E aí começa a minha vida no iFood. Entendi. Então, mas você chegou no iFood com o diretor de quê? Como diretor, o CFO. Um CFO. Como CFO. Você começou na área financeira. Exatamente. Só que eu era muito mais do que isso, porque eu tinha também comunicação, políticas públicas. Eu me lembro que você era alguma coisa de marketing do iFood. Comunicação sempre ficou comigo. Então, comunicação ficava comigo, impacto social ficava comigo, riscos ficava comigo, M&A ficava comigo, estratégia. Então, eu era um CFO que no LinkedIn parecia um CFO, mas na prática, internamente na empresa, o meu escopo ia muito além do que um típico CFO. E você acha que foi isso que fez você ser alçado a CEO recentemente, pelo fato de você ter olhado e vivenciado todas aquelas áreas e atuado, e mais do que isso, como empreendendo de fato, né? Como mesmo vesting, etc., mas se sentindo parte do processo, pertencido? João, acho que são 3 coisas que influenciaram, muito distantes uma das outras. A primeira parte foram meus 20 anos em Uberaba trabalhando com meu avô e com meu pai. Muito bem. Eu aprendi a ser um CEO vendo eles de verdade. Entrando numa sala e ouvindo eles dizendo o que a gente vai fazer, para direita ou para esquerda, faz isso ou faz aquilo, demite ou contrata. Porque eu vi isso, cara, por 20 anos. Então, meu primeiro pedaço é isso. O segundo pedaço é o IMD. O IMD me preparou intelectualmente para esse momento, para enxergar mais, para ter mais amplitude e profundidade. Ele me ajudou. Então, apesar de eu ter uma carreira especialista, entre aspas, foi ele que me deu o ferramental para ir abrindo. Então, quando eu chego lá, eu começo a tocar várias outras áreas, como comunicação, e penso, como é que pode o CFO tocar isso? Porque eu me preparei, lá foi a minha grande escola. Você tinha repertório. Eu tinha repertório, exatamente. E o terceiro elemento, aí é o comportamento empreendedor ao longo do tempo no iFood. Então, o que o Fabrício, à época CEO do iFood, olhava e via em mim? Ele via uma pessoa que não era um especialista. Ele via uma pessoa que pensava o negócio, o crescimento do equity do negócio, o crescimento da empresa, tomando uma decisão que equilibrava várias coisas. Então, acho que é a soma dessas 3 coisas que no final me permite ter isso. E aí o Fabrício foi para o grupo, porque teve uma mudança. Isso. Aí é o seguinte, né, no meio do caminho. Aí é o seguinte, a empresa que investia na Movile, que é a Prosus, eu já vou contar por um minuto dela, é a empresa que investe no iFood. Então, a Movile sai do meio do caminho como veículo. Então, tinha a Inova, mas a Inova sai lá em 2019. Em 2019, a Prosus compra a Inova. Exatamente. Bom, e aí passa a ter quase que todas as ações do iFood. Quem que é a Prosus? A Prosus é uma empresa que vale $100 bilhões na bolsa,
que tem investimento em 80 países no mundo, é o maior acionista da Tencent na China, maior acionista do WeChat na China. WeChat. O maior acionista do WeChat, 30% do WeChat é da Prozor, é o maior acionista disparado. Uau. Senta no conselho, é quem define as coisas lá. Então, a Prozor é uma empresa muito relevante no mundo. A gente não tem essa visibilidade muito clara, porque a Prozor investe. Só que ela investe e mantém, ela não é um fundo. Então, ela entra num ativo e fica 30, 40 anos. É como se fosse uma venture builder. É tipo isso, só que ela fica muito mais tempo. Ela fica 30, 40 anos no investimento. De participações. Isso, só que com o espírito do venture capitalist. Entendeu? Tá bom. Então, a cabeça do Isso, VC. exatamente. Então é uma hold de participação de longo prazo com uma cabeça de VC. Exatamente isso. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? A Prozos, há 6 meses atrás, tomou uma decisão de alçar o Fabrício de CEO do iFood para CEO global. Da Prozos. Da própria Prozos. Exatamente. Então o Fabrício hoje senta lá em Amsterdã e é responsável por um portfólio que opera em 80 países do mundo, vale 100 bi de dólares. Com um número de quantas empresas? No portfólio da Prozos hoje tem umas 190 empresas. 190 empresas com 100 bi. É uma empresa que, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, que foram anos ruins de capital deployment, a empresa investiu 15 bi de dólares. Tá. É esse nível que o Fabrício sai daqui e vai para lá, e aí é quando eu assumo aqui. Bom, isso primeiro, né? Uma parte aqui nessa história mostra a relevância do país. Total. E o bom trabalho do Fabrício. Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. A relevância do Brasil e a importância da inovação aqui, o bom trabalho do Brasil, do Fabrício foi alçado. E você aí, então, foi para o cargo de CEO do iFood. Mas antes da gente continuar a história, antes disso, você lançou o livro Nova Economia. Exato. Né? Que a gente pulou um pouco. Por que você lançou esse livro? Cara, Por que você escreveu esse livro? João, eu sou apaixonado em educação, sempre fui. Eu dou aula desde o meu 4º ano de faculdade. Então, eu estudo muito e eu tento transmitir conhecimento. Nem sempre, né, o tanto de tempo que eu gostaria, mas eu faço isso. Então, por que eu escrevo lá no MIT Tech Review? Porque eu gosto de transmitir o conhecimento. O livro, ele vem de onde? O livro vem de uma lógica que eu tinha construído na minha cabeça e dava aula sobre isso, mas nunca materializando num livro até então. Quando a pandemia vem, ali em março, eu falo, cara, o que eu acredito, o que eu ensino, a forma como eu ensino... Você ensinava onde? Eu ensinava, eu dei aula na GV, dei aula na Link, dei aula na FIA, então dava aula em faculdades. O que eu ensinava, na prática, é uma voz de esperança. O que eu ensinava quando eu falava sobre nova economia era basicamente o seguinte... Para a gente poder explicar melhor o que é nova economia e a base do teu livro. Cara, a nova economia nada mais é do que uma mudança muito profunda que acontece na sociedade a partir de uma mudança econômica, mas ela é profunda. Então pensa assim, primeira revolução industrial, né? As pessoas faziam roupa em casa, um belo dia vem um tear mecânico que faz a roupa cair 90% o preço. As pessoas que tinham pouco acesso à roupa passam a ter, as empresas inglesas de um dia para o outro começam a vender para o mundo inteiro, exportar, a classe burguesa inglesa sobe, muda a Inglaterra. É esse nível de mudança. A nova economia não é uma questão de tecnologia como todo mundo pensa. Não. Né? É algo que transforma aquela economia atual. Exatamente. Né? Com esse exemplo que você acabou de dar. E eu acreditava que no Brasil, este papel de nova economia... O Brasil nunca teve uma nova economia. O Brasil sempre recebeu tudo que aconteceu no mundo 20, 30, 40 anos depois. Uhum. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que eu acredito piamente que o Brasil vive uma revolução. É claro que ela leva 10, 20, 30 anos para se materializar em grandes números, porque existe uma descentralização da ferramenta. Né? Então, eu costumo brincar assim, o que é o cara do podcast que você ouve? É o cara que tem a ferramenta na mão, porque há 20 anos atrás ele precisava de uma concessão de rádio. Ele nunca ia ter dinheiro para comprar a concessão de rádio. O que é o influencer em qualquer rede social hoje? É o cara que tem o talento e a ferramenta na mão. 20 anos atrás ele precisava estar aqui no SBT. Ele tem um canal dele. Exato. Então, o que é a startup que você, historicamente, desenvolveu aqui no Brasil? Não a startup, mas o portfólio. É isso, você encontrou pessoas pelo Brasil que passaram a ter um pouco mais de facilidade de construir as coisas e botar de pé um negócio. Isso é a nova economia. Isso, para mim, é uma voz de esperança. Porque quando você volta 50 anos no tempo, você precisava de dinheiro. Ou você levava 50 anos para construir algo. Hoje, não.
Hoje, com um código na mão, você começa a construir coisas. Com o WhatsApp na mão, você distribui coisas. Com o conteúdo do Instagram, você começa a vender coisas lá, chamar a atenção da sua audiência. Ainda mais hoje que com essas ferramentas todas existindo, né, à disposição da gente. Até a tecnologia lá atrás, e você Exatamente. lembra na época do ingresso rápido, inclusive? É isso. Pô, não era tão disponível assim. Não, imagina. Mas ainda assim era nova economia. Exato. Ela estava surgindo ali, né? Então era nisso que eu acreditava. Quando a pandemia veio, eu falei, cara, isso é uma voz de esperança. Então eu falei, puta, eu vou organizar isso para que as pessoas entendam sistematicamente, de uma forma acessível, que, cara, elas podem entrar nesse negócio, se elas quiserem. Então não é sobre rivalizar com a velha economia. Mas o ponto é, tem uma nova que está mudando radicalmente o mundo. E, João, eu vou pegar o exemplo de mundo para depois a gente sonhar com o Brasil. Se você pensar nas 10 pessoas mais ricas do mundo hoje, todas elas nasceram, ou, eu vou mais longe, todas elas estão nessa condição sem ter recebido herança. Uhum. Bill Gates construiu seu negócio, Elon Musk construiu Self-made man. Todo mundo. Por quê? Porque as ferramentas estão cada vez mais disponíveis. Você consegue criar coisas violentamente grandes hoje, dependendo menos do capital. Você precisa dele. Mas começar a chamar a atenção é menos dependente. Sim. O Nubank é um banco sem ter precisado de 10 bi de dólar para construir a agência bancária. Dá para você fazer mais com menos. Isso é nova economia. E foi isso que eu tentei colocar no livro ali em 2021. Exatamente. Tentou não, colocou. Coloquei. Colocou. E naquela época antes disso eu tinha escrito o Smart Money. Isso. Depois eu escrevi o Gestão Ágil, depois veio o Poder do Equity, então foi bem nessa época. Tudo. E que os 4 livros falam basicamente disso que a gente está tratando aqui. Exato. E que isso também deu tangibilidade, né, para as pessoas, no sentido de entender o que é o iFood. Uhum. Né? E o iFood, ele é a representação Total. dessa nova economia. Total. Acho que o iFood é mais do que uma transformação, ela é uma transmutação. Total, né? concordo. É uma transmutação de momento, porque passou a dar voz a restaurantes que não tinham, passou a dar mais clientes para restaurantes, na época como primeiro serviço, porque hoje eu sei que faz vários outros, a gente vai falar sobre isso, mas o impacto do que você escreveu aconteceu no iFood. Sim. E como é que é essa que você logo na sequência, você estava ali vivendo isso. E você estava vivendo e fazendo, aliás, né? Porque muitas das coisas que tem no iFood hoje foi você que pensou lá atrás. Cara, isso foi muito importante. Acho que assim como você, quando escreveu seus livros, você vivia, isso te legitima mais a falar, gente, presta atenção nisso aqui um pouquinho, leiam, gastem um pouco de atenção. O iFood me permitiu fazer isso, porque eu vi no iFood a construção, por exemplo, da plataforma de entregas. Até 2018, o iFood não entregava comida. Uhum. O iFood só conectava o restaurante com o consumidor. Quem entregava era o restaurante. O próprio restaurante. O restaurante tinha lá um entregador na porta dele e fazia essa entrega. Quando a gente vê o Android ficando barato, chegando na mão das pessoas, o 3G dando estabilidade na rede, a gente falou, opa, essa turma pode vir direto aqui. Então você vê, essa é a nova economia. Exato. Ao invés mas você precisou pensar como drone. Exato. Né? Porque quando a gente vê que o empresário está muito focado ali no operacional, ele deixa de pensar como drone. Né? Porque, fazer uma analogia com um time de futebol, você tem um jogador, você tem um técnico, você tem o dono do time. Cara, é a mesma coisa de o dono do time querer ir lá pra dentro jogar futebol. É exatamente isso. É meio complicado. Por isso que eu gosto de estudar. E até hoje eu tiro tempo no ano pra estudar. Porque é o que me tira, né, do dia a dia ali e me faz pensar um pouco mais. E também te mostra um pouco que você não sabe tudo, né? Porque total. Claro. O ego vai existe, tomando. Né? É humano, né? Porque, claro. Pô, você hoje é CEO, você, caramba, tô tudo dominado, né? E existe isso. Então, quando você estuda, você vê, cara, ainda tenho muito a aprender. E o Lifelong Learning, ele ajuda nisso. Sem dúvida. Mostrar que você não é ninguém se você não aprender, se você não tiver conhecimento, além do conhecimento que você já tem, que foi muito importante, porque você nota, e vocês estão assistindo, estão vendo, que tudo que o Diego foi fazendo, foi implantando, ele foi executando. Avião no ar, né? Se abastecia no ar, foi lá e foi fazendo e foi executando. E quando você entrou no iFood, você pôde implementar coisas que você tinha acabado de fazer no ingresso lá, e teve pista livre para fazer isso, porque você tinha outro empreendedor como CEO. Sem dúvida alguma. Sem dúvida que era alguma. Um par. Sem dúvida alguma. No sentido de acreditar na inovação. E totalmente. E é isso que permite a gente sair do app de delivery
para ir para outras categorias, né? Então hoje, eu vou te dar 2 exemplos aqui interessantes, João. Hoje, 25% dos meus pedidos já não vem mais de restaurante. Tem outras coisas. Vem de supermercado, vem de pet shop, vem de farmácia. O que mais cresce hoje dentro do iFood é farmácia. É porque isso era uma atividade, digamos, da Rappi, que é um player de entrega. Exato. Qual a diferença aqui? A diferença é que a gente preferiu focar primeiro. Primeiro você foi para restaurante. Então a gente foi até 2020 só em restaurante. E se posicionou como o melhor. Total. Né? Por quê? Porque esse negócio de plataforma, João, é um negócio que tende a comoditizar. Tá. Porque o restaurante que tá no meu, tá no seu, o entregador que tá no meu, tá no seu. Ou seja, no final, ou você tem algo muito superior, serviço aqui nesse caso, ou vai ser todo mudo igual. Porque a plataforma, o cara pede um WhatsApp. Cara, onde você compra passagem aérea hoje? Sei lá, não interessa, entra em todas. Você pesquisa, qualquer uma. Então, se você não se diferencia fortemente, você vai comoditizar. Então, o que a gente preferiu? Não vou focar. Aliás, desculpa, vou focar. Então, eu deixei todo mundo tentar virar um super app. Vamos lá, vai todo mundo tentar virar um super app. Porque era a única tendência e o conhecimento até aquele momento era o super app. Só que dispersava foco. A pessoa perde o foco. Porque pegava 10 pessoas boas, ao invés de fazer só uma vertical, ia fazer 3. Foco disperso. Marca, ao invés de posicionar uma marca dispersava. Então, todo mundo que foi fazer super app, eu falei, vai fazer os concorrentes. Vai fazendo. Mas não é de marketplace, né? Deixa eu aqui focar totalmente em restaurante. E foi isso que eu fiz. E aí que o iFood se diferencia. Por isso que o Uber Eats veio pro Brasil e não bateu a gente. A Glovo veio pro Brasil e não bateu a gente. Rappi veio e não bateu. Por quê? Porque a gente, cara, foi focar em operação. Todo o meu contingente de tecnologia e inteligência artificial, não, todo é um exagero, 80% tá em operação. Fazer a operação ser mais rápida, confiável e por aí vai. Porque não adianta nada a alta tecnologia se a operação não roda. Total, exatamente. Não adianta ter uma marca bonitinha, legal, bacana, não adianta. É tudo um conjunto, né? Não é só uma coisa, né? Quando a gente sentiu seguro que a gente tinha algo de novo, muito a experiência dos 20 anos com seu pai. Exatamente. Chão de fábrica, barriga no balcão. Exatamente. Aí quando a gente sentiu essa segurança, aí a gente começou a fazer esse movimento, porque era mais fácil. Pô, agora eu já tenho o cliente, já tenho a marca, já tenho o entregador na plataforma com recorrência. Pô, agora é mais fácil fazer isso. E aí a gente foi fazendo aos pouquinhos para as outras verticais. Vou te dar um outro número. 25% dos meus pedidos hoje já não vem mais do app. Vem da minha presença offline nos restaurantes, vem de outros canais que não app. Então, o iFood não é mais um app de food delivery, de entrega de comida. Já deixou de ser isso há tempo. Agora a gente está começando a trabalhar esse posicionamento como ecossistema. Até porque vai vir de qualquer lugar. Sem dúvida. O pedido vai vir do pivotando Total, da vida. Sem dúvida. O que a gente fez, João, hoje, boa parte dos meus pedidos vem do WhatsApp. Olha aí. Pois é, que eu acabei de falar. Aí, aqui tem um bom exemplo de pivotagem. O empresário vai lá... Se você ficasse preso só nesse... esse negócio é meu, não, eu criei, é bom. Isso aqui é... Exatamente. Esse é um erro... Crasso. Se você não olha de drone os movimentos, né? A nova economia ensina isso, né? Total. Você ficar atento aos movimentos. Por isso que você, como um investidor muito experiente, deve sentir algo que eu sinto também, que é quando alguém chega e fala assim, não, a minha ideia é um app. Aí, cara, o app é um canal. Sua ideia não é um app. Ou então, além do app, né? É tipo assim, eu vou fazer um negócio bilionário unicórnio. Eu digo, isso é consequência. Exatamente. Qual é o problema que você resolve? Total, né? total. Porque, de verdade, o que você está dizendo, você tem um cliente na ponta e você tem um fornecedor na ponta, um restaurante, ou seja lá o que for, um supermercado, um pet. Cara, ambos têm problema. Então, o teu trabalho principal é resolver o problema dos dois. Total. Né? E isso, atendendo não importa como, é o que vai te fazer relevante, né? Total. E as pessoas não pensam nisso. Não, as pessoas querem vender produto e serviço quando, na verdade, tem que resolver os problemas. Total. Vou te explicar o nosso exemplo. Então, eu resolvo o problema de 3 lugares. Isso. Eu resolvo dos meus consumidores, dos meus entregadores e dos meus restaurantes, dos meus comércios. Dos entregadores também, eu tinha esquecido dele. Então, eu vou te mostrar como é que eu resolvo os 3 problemas. Qual problema eu estou resolvendo? No consumidor, eu estou resolvendo conveniência. Tá. O cara tá em casa, ele tá num call, tá morrendo de fome, ele precisa comer. Ele tá saindo do médico, precisa pedir um remédio, ele já pede. Então, eu tô resolvendo isso. Do entregador, eu tô resolvendo geração de renda. Isso. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Nos últimos 3 anos, o iFood nos últimos 3 anos cresceu 35% ao ano, todos os anos. Eu não aumentei meu número de entregadores.
Por quê? Então, eficiência. Porque eu tô aumentando a renda média do entregador. A renda média e a eficiência dele para ele ficar Se dedicado. cresce a venda e ele não, ele tá ganhando mais na média. Eu tô resolvendo o problema dele. O problema dele é renda. Isso que eu tô resolvendo de problema. O que eu tô resolvendo do comércio? Eu tô resolvendo capacidade ociosa. Pensa que numa pizzaria, hoje é segunda-feira, 1h15 da tarde. Você concorda comigo que tem uma pizzaria fechada? Todas as pizzarias estão fechadas? Uhum. Essa é a capacidade ociosa que eu tô resolvendo. Então eu tô dizendo pro cara, pô, por que você não, já que você tem a massa, já que você é bom nisso, por que você não faz pão e durante o dia você é uma padaria? Cara, vendendo online. Você potencializou as Dark Kitchen no Brasil. Tô resolvendo capacidade ociosa. Então eu resolvo 3 problemas. Inclusive eu investi, só para você saber, numa empresa de Dark Kitchen, não numa empresa Dark Kitchen, mas uma ferramenta de Dark Kitchen, justamente por conta do iFood. Porque se o cara quer expandir hoje, e eu invisto numa hamburgueria também, eu disse, por que você vai fazer franquia? Por que não você entra nessa plataforma aqui de Dark Kitchen, vai lá de Belém do Pará e coloca ela no iFood? Coloca a sua marca em Belém no iFood. É isso. Você entendeu? Concordo totalmente. Pois é. Né? Então, essa é a beleza do que vocês construíram. Mas conclua o seu raciocínio. Então, o que eu estou dizendo assim, eu estou dizendo isso porque eu concordo contigo. Assim, as pessoas às vezes ficam mirando na solução. Solução é consequência. O ponto é, você sabe muito bem o problema que você está resolvendo. Porque se eu não sei o problema do entregador, eu falo, deixa entrar 1 milhão de entregadores. Eu tenho 310 mil hoje na plataforma. 310 mil. Quanto você gera de renda para esses caras? Eu gero para esses caras. O cara que se dedica hoje à plataforma todos os dias, 6, 8 horas por dia, esse cara tá ganhando o iFood líquido da despesa que ele tem com a moto ou com a bicicleta, 2 salários mínimos e meio. Sabe quem ganha isso no Brasil? Só 30% da população ganha isso ou mais. Entendi. Com flexibilidade, né? Vamos lembrar que se o cara tiver que ir agora num hospital para tratar uma dor de cabeça, ele pode ir. Exatamente. A moça que trabalha aqui, não. Ele tem liberdade. Exato. E, cara, isso tem um valor. Riqueza é ter liberdade. João, isso tem um valor. Eu falo com todas as entregadoras do iFood. Tem sabe? muita entregadora mulher? Tem uns 20% que são mulheres. Sabe o que elas fazem? Via de regra, ela que assume isso na casa dela, ela leva o filho na creche todo dia. Num emprego normal, ela não poderia, porque ela tem que acordar muito cedo para pegar o ônibus e cruzar a cidade para ir trabalhar. E muitas vezes ela trabalha na redondeza dela. Sim. Então você vê, eu sei o problema que eu tô resolvendo. Ou seja, e como é que você trabalha, ainda nessa questão do entregador, ainda não falando dos outros pontos, mas do entregador, você antecipa, você ajuda financeiramente, como é que é essa relação? João, eu tenho uma estrutura de proteção no entorno dele. Então, primeiro, todo entregador no iFood automaticamente tem um seguro. Tá. Seguro afastamento, um seguro acidente, um seguro... a própria família tem se acontecer um óbito, tem um seguro para tudo. Então, o entregador hoje teve um problema, ele tem um seguro. Tá. Ou seja, se ele não conseguir gerar renda, o que eu estou resolvendo aqui, de novo, olha como eu volto o problema da renda, porque eu estou resolvendo. Se ele tiver que parar por 1, 2, 3 semanas... Ele tem um seguro. Ele vai receber o dinheiro dele. Ponto. As mulheres têm uma ajuda maternidade. Então, mulher ficou grávida... Mas isso mesmo sem obrigação, né? Não tem obrigação nenhuma. Não tem obrigação nenhuma de fazer isso e faz, né? Não tem obrigação nenhuma. Terceiro, financio 100% dos estudos para concluir o ensino médio. Tá. Eu formo por ano, João. Por que você acha que isso é importante, ajudar a formação? Porque eu quero que ele tenha liberdade de fazer outra coisa se ele quiser. Ah, tá bom. Ou seja, você está ampliando a consciência dele. Para ganhar mais renda. Tá de bom. novo, eu volto para renda. Tá. Porque mais educação não gera mais renda, então... Gera uma renda e gera pertencimento também. Sem dúvida. Hoje eu formo por ano, João, no ensino médio, mais de 5 mil entregadores. Certo. Que eu custeio 100%. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tendo a ver, você tem, no iFood hoje, tem um programa de benefício. O iFood Benefício, que é benefício para a empresa. Isso. Aquele cartão flexível lá de benefício, isso também não poderia ser útil aos entregadores? Pode. O que eu não quero aqui é aproximar muito a minha fintech dos entregadores e ficar uma percepção de que eu tô ali para poder ganhar algum dinheiro. Tá? Então, poderia, mas o que eu prefiro? Eu prefiro contratar alguém que vem aqui e me ajuda no que eu preciso. Exatamente. E o que eu faço com o entregador também? Eu pago ele semanalmente. Então, toda semana, toda quarta-feira, o dinheiro cai na continha dele, não tem custo financeiro, não tem nada, eu não cobro literalmente nada do entregador. Não cobro o custo de transação, de pagamento, nada, zero. Então, ele recebe tudo, toda quarta-feira ele recebe o dinheirinho da semana dele. Toda quarta-feira ele recebe. E se ele precisar antecipar, você tem alguma ferramenta, alguma fintech que ajuda? Eu não tenho ainda. Porque isso é um banco, né? Isso de novo, olhando de drone. Mas eu não quero, entendeu? Assim, no dia que eu falar, eu tenho um banco fazendo algo pelo entregador, vem uma pecha assim do tipo, você tá querendo ganhar dinheiro em cima de uma ponta que é fraca, né? Fraca porque ele é uma pessoa simples.
Não, e isso não é quero. muito errado, gente. Isso é muito errado. Eu vejo alguns depoimentos sobre isso de supostos especialistas, alguns políticos falam que tá mão de obra escrava, não sei o que. Cara, Não é, você João. tá gerando João, renda, né? João, você entra e sai da plataforma o dia que você quiser. É. Se você tiver outro lugar, você sai. Você quer estudar, vir para estudar, para sair? Você pode vir, eu te pago o curso no primeiro dia que você entrar aqui, se você quiser. O Diego, e tem mais uma coisa. No dia que, se você resolver assinar a carteira desses caras, eles vão perder a liberdade. Não, eles não querem. Eles não querem. Não é resolver, eles não exato. querem. Não, Ponto. eles não querem. Então, é isso que eu ia falar. Assim, Total. não é porque você não quer, eles não querem. João, as pessoas, assim... Eu só tô tocando nesse ponto, Diego, é porque tem muita desinformação. Total, não, isso. eu acho ótimo. Mas vou te falar, esse é um tema que sabe que hoje eu preciso cada vez me explicar menos, porque tá ficando muito claro. Sabe por quê? Porque as pessoas estão experimentando isso. Uhum. Né? Você vê quantas pessoas hoje são freelancers e abriram mão de ser uma pessoa que vai para o mundo corporativo, chega segunda-feira 9 da manhã, sai 6 horas da tarde. As pessoas descobriram, de novo a gente volta para a nova economia, as pessoas descobriram forma de fazer renda e estão cada vez mais optando por isso. Isso é um fenômeno. E aí elas compreendem cada vez mais o entregador. Você vê a importância da educação, né? Quando você vai ampliando a consciência das pessoas, elas vão entendendo que a opção é dela, o Total. desejo é dela. Ela Total. faz o que ela quiser, isso é liberdade. É isso. Isso é a riqueza da vida, de Sem você ter dúvida liberdade alguma. de escolher, de fazer. Por que a gente não faz? Porque a gente está preso num mundinho, num quadrado, acomodado muitas vezes e não consegue enxergar fora. E isso é um erro muito dos empresários. Né? Quando a gente está falando de economia, a gente está falando assim, pô, primeiro é o dono que tem que subir a consciência dele depois do negócio dele. Exato. Senão ele nunca vai ser, nunca ele vai deixar de fazer mais do mesmo. Eu falo muito para o cara que tem uma granja de ovo. Caramba, tá bom, você é a granja de ovo, o seu pai, o seu avô fazendeiro tá ali criando gado e tal. Mas se ele tivesse, talvez, lá atrás, o entendimento da nova economia, talvez Com certeza. ele teria crescido muito mais do que apenas ficar. Não é que é pouco você criar gado, mas apenas você vê outras formas de ganhar dinheiro em torno do gado. Eu digo, você tem que estar consciente das opções. Se você quer usar a opção, não é um problema seu. Mas ter essa consciência de que existem outras opções, isso é libertador. Esse é libertador. E é o que acontece hoje com os entregadores. E você faz convenção com eles, né? Total. João, todo mês eu gasto um dia do meu mês com restaurantes, um dia do mês só com entregadores e um dia do mês só com consumidores. Um dia inteiro, todos os meses eu gasto com cada um desses três públicos. Num Zoom da vida? Restaurantes, eu faço rota comercial. Ah, tá. Eu vou para uma cidade, entro num carro e faço rota comercial. Tento vender o iFood, presto consultoria para quem já tem, faço rota comercial, aprendo sobre esses caras. Semana passada eu estava no Inside Sales, fazendo ligação para restaurante para tentar converter restaurante. Aquele evento que você estava O iFood Move, ele era o quê? 10 mil restaurantes lá. Exatamente. Então é uma convenção. Exatamente. O entregador, a gente tem um grupo de trabalho. Então tem líderes espalhados pelo Brasil de entregadores que a gente traz uma vez por mês para passar o dia inteiro discutindo problemas e construindo em conjunto as soluções. E eu passo ali com eles. Tá. E consumidores é a mesma coisa. Eu crio grupos para poder encontrar esses consumidores uma vez por mês. Vamos falar então agora do outro lado, que são os restaurantes. Bora. Aproveitando essa rota aí que você faz. Eu ouço de alguns restaurantes dizendo assim, pô, o iFood é muito importante para mim, ele representa X% aqui do meu faturamento, mas eu me sinto que o cliente não é meu. Como é que você trata isso? Então, cara, assim, a gente precisa encarar a vida como ela é. Né? Assim, não adianta você querer insistir com um pensamento que você estava acostumado versus o que é real. Veja, qual que é a grande função do iFood para um restaurante? É um só. Gerar tráfego. Gerar tráfego, cara. É pra você vender mais. Então é por isso que eu tô no Big Brother e me custa dezenas de milhões de reais. É por isso que eu tô no Rock in Rio, me custa dezenas de milhões de reais. É por isso que eu faço um monte de coisas. Para você ser lembrado na cabeça do consumidor, para a primeira coisa ele apertar naquele botão. Isso. Então é claro que o restaurante tem um valor aqui ao atrair um cliente. Mas 90% dos consumidores, eles não entram e vão para um restaurante. Eles entram e vão pesquisar, vão entrar numa lista, estão linkados a uma promoção que eu acabei de fazer ao vivo num programa de TV. Então, esse elemento é o que faz o cliente vir efetivamente. Então, é por isso que eu entendo que o cliente é do iFood. Agora, o que a gente faz na outra ponta? Eu dou ferramentas para ele usar essa inteligência, essa informação para ir atrás dos clientes. Então, se você entrar na minha plataforma, vai ter como restaurante, vai ter lá assim, ó, eu quero buscar clientes que estavam aqui e que não vêm nos últimos 6 meses. Você tem como buscar essas pessoas. Eu vou te dar o outro lado da moeda. No passado longínquo,
o restaurante já teve acesso a todos os dados dos clientes. Certo. Sabe o que era costumeiro acontecer? Uma briga violenta. Por quê? Porque na hora que o consumidor ia lá e falava comida está horrível, eu já tive caso de parar na polícia. Alguém sai e vai lá na casa do consumidor. Tem o número, tem o endereço, tem tudo. Eita, puxa. Então, tem um outro lado que eu preciso... Aí você vai falar talvez, pô, mas eu não sou esse cara, Diego. Eu sei, mas tem 350 mil restaurantes espalhados pelo Brasil. Eu não consigo organizar um a um. Então, infelizmente, eu preciso organizar esse possível problema. Exatamente. Isso é uma questão que precisa ser pensada, analisada. E eu estou te provocando porque isso faz parte do imaginário, do desconhecimento, muitas vezes, da ferramenta. E é uma discussão justa, tá? Eu nem acho que ela é errada. Uhum. Só que no final eu preciso tomar uma decisão. E como eu trabalho para trazer o tráfego, por exemplo, na minha ferramenta de WhatsApp, eu já não tenho essa visão. Certo. Lá ele tem acesso. Por quê? Porque o tráfego é dele. Eu não vou lá e falo, entrem no WhatsApp e peçam na hamburgueria do João. O WhatsApp ele é feito exatamente para a pessoa que já te conhece e fala, eu vou pedir todo dia no João. Lá ele tem acesso. Então você vê, tem coerência dos conceitos. Muito bem. Essa coerência nos conceitos e essa coerência na nova economia trouxe a capacidade do iFood de, além de criar, de ser o especialista em restaurantes e em food, né? Foi para outros ambientes, né? Uhum. Não só para pet, supermercado e tal. Mas, além disso, tem outros serviços. Por exemplo, que eu acabei de falar, dos benefícios para recursos humanos, para a empresa. Então, como é que é essa mudança? Isso é o olhar de drone, nova economia? Como é que chegaram nesse ponto? Cara, a gente viaja muito para poder ver o que está acontecendo. Acho que então, assim, uma das coisas mais interessantes para você ver o que você pode fazer e não está fazendo, Boa. ou que pode vir na sequência, é ir ver os outros fazerem. Mas do mesmo segmento ou não? De tudo. Então, por exemplo, uma vez por ano a gente vai para a China. Tá. Passa 15 dias lá. Não, até porque vocês estão dentro do grupo, o próprio Tencent facilita muito esse processo, né? Total. Eu tô indo agora para os Estados Unidos na segunda quinzena de novembro, vou visitar a empresa. Do meu segmento e de outro. Por quê? Mas eu vou para lá com a cabeça aberta. Lá a DoorDash é aquele... a DoorDash é a principal do mercado americano. Eu vou lá com a cabeça aberta. Eu vou lá para dizer, cara, o que você tá fazendo de legal aí? Não vou lá para dizer que o iFood é melhor do que os outros. Uhum. Então, a gente faz muito esse processo. E qual é o segundo? A gente testa demais, João. Testa muito. Pequenininho, testa muito, vê resultado, melhora, vê resultado. Até a gente falar, uau, isso aqui o cliente gosta, é escalável e pode ficar economicamente de pé. Aí a gente transforma esse negócio num grande produto ou num grande negócio. E foi isso que aconteceu agora? Foi, exatamente. E aí vocês desenvolveram essa ferramenta que... Vocês têm um roadmap grande de novos produtos? Cara, o nosso a gente tem uma visão clara. O roadmap ele é revisto a cada 3, 6 meses. Por quê? Porque ele tem que ser uma proxy dos testes. Não, então, são muita coisa em teste. Tem muita coisa. Tem assim, tipo, 200 testes acontecendo diariamente. Porque, cara, é uma cultura muito legal de teste. O cara vai lá, ele recorta o app e fala assim, neste bairro, desta cidade, eu quero testar deste jeito. Então ele pega lá um grupinho bem pequeno lá num bairro, e aí ele testa e descobre um monte de coisa. Esse teste é feito com colaboradores ou com empresas parceiras, startups? Sempre de fora. Assim, ó, o teste é de fora. Na hora que a gente fala, vamos pro próximo passo, o primeiro a testar, aí viram os colaboradores. A gente chama isso internamente, nos Estados Unidos tem uma expressão que é Eat Your Own Dog Food. Certo. Que é assim, se você acha que a comida do seu cachorro é boa, vai lá e come pra ver se é boa. O americano usa essa expressão. A gente usa ela internamente. Então assim, depois que passaram os testes, eu libero dentro do iFood. Aí todos os usuários internos, os colaboradores usam, a gente colhe os feedbacks e só depois disso eu vou efetivamente para o mercado. Tá, mas o que eu estou te falando é, você tem uma área de inovação, uma área que se relaciona com startups também, né? E aí essas startups são plugadas ao ambiente do iFood. E isso para fazer spin-off, é para fazer motor 2, isso é para o quê? Isso é para fazer motor 2. É muito parecido com ir visitar uma empresa lá na China. Então o benefício flexível foi isso? Foi isso. Dessa forma? Foi dessa forma. Vocês trouxeram um modelo e criaram. Exatamente. E nessa linha de motor 2, 3, 4, enfim, nessa linha de motor 2, tem muita coisa no roadmap? Cara, tem muita coisa. Logística, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa que as pessoas não enxergam, né? Porque ela só vê o entregador chegando. Mas enquanto modelos que existem para poder trabalhar bem com o restaurante, tem muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, até então o entregador trabalhava disperso, né? Então ele estava lá disperso,
achava o restaurante, conectava, ia. Agora eu já começo a trabalhar também com outro modelo, que é um modelo de frota dedicada, em que eu organizo ele um pouco mais por bairro, para poder ter um autoconhecimento de bairro. Que olha que interessante, o cara que conhece bem o bairro, ele já sabe se aquele porteiro é legal, se aquele condomínio é fácil entrar ou não. Isso muda muito, de novo, a operação, a experiência. Isso muda trânsito, irmão. Muda trânsito. Muda trânsito, o cara trabalha perto da casa dele. Exato. Pô. Então, a gente está mudando muito esses modelos na logística. Do lado de consumidores, o clube, que é o nosso programa de benefícios, crescendo bizarramente, e a gente está adicionando muitas outras variáveis ali no produto que não aparece. Para ele se sentir, para valer a pena. Né? Exatamente. Isso está mudando muito. E no iFood Benefícios, que é a nossa empresa de Vale Refeição e Vale Alimentação, o processo dela de integração com outras plataformas, que permite uma transação muito mais fácil, mais simples, já é violenta. Ou seja, quem tiver qualquer serviço B2B pode plugar lá no futuro e você vai ser um grande marketplace de benefícios. Exatamente. Né? Se o cara tem uma agência de viagem, sei lá, qualquer coisa. É isso. Né? Companhias aéreas, etc. Porque o que importa para o colaborador de uma empresa é se sentir... facilitar a vida dele, né? É isso. Enquanto tá trabalhando ali, alguém tá pensando nele. Exatamente. Né? Então, assim, tudo que você falou aqui do iFood até agora, e eu quero dizer, assim, que é muito claro, fica muito claro o que vocês vão fazer como visão, né? Vocês vão sempre pensar no tripé aí, que é resolver o problema das pessoas que utilizam isso, seja... como benefício, seja como comida, seja como... Sem dúvida. Deixa eu pegar o exemplo de benefício, que ele é um exemplo muito legal. Quando a gente foi entrar nesse mercado, ele tem uma lógica... Era um oceano vermelho, né? Porque você tava um monte de gente... Total. Né? Mas olha só, como é que esse mercado funcionava, João? Você basicamente credenciava restaurante a restaurante para aceitar o seu cartão de Vale Refeição e Vale Alimentação. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu com um trabalhador brasileiro. O cara mora em São Paulo, e ele trabalha com construção civil. Aí ele ia para Sumaré fazer uma rodovia. Aí quando ele chegava lá, os restaurantes da região não estavam credenciados. Então ele não conseguia usar o Vale Refeição e Vale Alimentação dele. O que ele fazia? Ele voltava para São Paulo, ia lá na Praça da Sé e vendia numa banca de jornal. 20% de desconto ele tinha que dar. Quem que estava por trás? Crime organizado, isso é lavagem de dinheiro. Total. Então esse cara perdia 20% de um benefício importante para ele. E alimentava uma cadeia. E alimentava o crime. O que a gente fez? A gente falou, cara, como é que eu resolvo esse problema? Pô, e se eu interoperar e fizer um negócio que funciona em qualquer maquininha? Desenvolver uma tecnologia de um dia para o outro, 3 milhões de estabelecimentos no Brasil aceitam. Qualquer cara que viaja, ele chega numa cidade, ele consegue usar em qualquer estabelecimento o cartão dele. Acabou. Muito bem, exatamente. Bom, antes da gente ir para o final, eu não podia deixar de falar e perguntar, né? O que é o cientista e o executivo, né? Cara, o que é, assim, hoje você é um mentor da Endeavor, né? Você, pela tua experiência, a Endeavor é uma entidade que ajuda muitos empreendedores no país e fora do país. Eu sou investidor do Catalyst, que é o fundo da Endeavor, e eu sei da importância da Endeavor no mundo, mas o cientista executivo veio dessa experiência, o cientista e o cara que é executivo com mentalidade empreendedor. Porque assim, podia ser o empreendedor e o executivo. Aí você botou o cientista e executivo. Cara, ele vem do seguinte, o livro, ele conta a jornada do iFood para se tornar uma empresa de inteligência artificial. Certo. Que a gente nem falou nisso, né? Mas tudo, só para você entender, a gente não falou nisso, mas tudo que ele falou tem inteligência artificial por trás. Tá embutido. Tá embutido. Então, por que eu quis escrever esse livro? Porque é possível. A gente não é mais inteligente que a média. É possível você embarcar isso na sua empresa. Então a gente só quis mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso lá. Só isso. Quando eu fui escrever, eu falei, cara, eu te falei assim agora há pouco da legitimidade, a importância de você fazer algo e as pessoas falarem, eu sei que ele fez isso. Então eu falei, eu não vou escrever esse livro sozinho. Por quê? Porque eu não sou um cientista de dados. Sim. Então eu trouxe o Sandor, que é o Chief Data Officer do iFood, para entrar com esse lado. E por que eu trouxe o executivo e não o empreendedor? Porque eu queria mostrar a agenda de execução. Ou seja, a agenda de, cara, como é que eu implemento e vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo. Então é por isso que eu quis trazer essa figura. Então o livro conta essa figura da pessoa que pensou a estratégia, da pessoa que organizou do ponto de vista técnico tudo e a pessoa que foi executar para levar isso para dentro da empresa. Então é isso que a gente mostra no livro. O livro mostra então a trajetória e como foi que o iFood fez resumir analiticamente tudo isso que a gente Exatamente, aqui. Exatamente. Entendi.
Qual é o teu sonho grande? Ser presidente do Brasil. De verdade? Eu falo. Verdade isso? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Não é que eu quero ser político de palanque. Sim. É que você tem que sonhar grande. Se você não sonhar grande, você não termina em algo grande. Ainda que você não atinja aquilo. Então, meu grande ponto é, cara, eu quero impactar demais o Brasil. Eu sinto já no iFood e quero fazer muito mais. Quando eu falo, eu quero ser o presidente do Brasil, em teoria, você está na instância máxima que você consegue apertar botões e impactar. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo eu quero ser o presidente do Brasil. Literalmente, mas você quer ter a capacidade de impactar cada vez mais vidas, né? Em escala nacional. Em escala nacional. E, de alguma forma, você está tendo uma ferramenta para fazer isso hoje. Exato. Cidadão Diego Barreto, cara, muito bacana ter você aqui, mas você não pode ir embora. Você deixou muitas dicas, muitas lições, mas queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Boa. Turma, acho que a mensagem que eu queria deixar, ela fica como uma dica. Hoje no mundo, você consegue achar o maior especialista naquilo que você precisa aprender disponível. Essas pessoas estão num podcast, estão numa newsletter, estão num programa que hoje é muito mais fácil você distribuir Brasil afora. Pare de trabalhar com conteúdos que são simples, que são superficiais. Busquem especialistas no mundo, eles estão disponíveis para você. Essa é a melhor faculdade que existe para o empreendedor hoje. Uau, muito bom. Cidadão, todos meus convidados merecem um presente. Porra! Um presente personalizado com seu nome, Diego Eu tive Barreto. o prazer de vir, ganho presente? Ganho presente. Essa canequinha que você tomou água, ela tá com seu nome aí para você deixar na sua prateleira lá como mensagem, para nunca esquecer, um cafezinho. Essa caixa é de uma startup. Ah, é? É a LeBlanc, dados variáveis, presente variável, corporativo, empresarial. Você vai fazer onboard, ele cria, você escolhe o que você quer, ele vai sair tudo personalizado no nome, tudo. Eu vou te falar, curiosamente eu sou um viciado em café. Mineiro, né? Exato. Adoro pistache. Eu acabei de vir da Turquia e o que eu comi de pistache lá não tá escrito. E sou viciado em chocolate também. Então, eu acho que eles entendem aqui do negócio, viu? Entendem mesmo. E tem essa sensibilidade. Usa inteligência artificial para entender Olha que legal. O seu cliente, né? O seu usuário. E essa canequinha com o seu nome. Obrigado. Para você lembrar da gente. Cara, doutor, obrigado. Muito bom. Que aula, que prazer ter você aqui. Foi difícil conciliar nossas agendas, mas deu certo. E quem ganhou foi você. Temos um QR Code aqui, não deixa de participar, não deixa de participar da gamificação do programa, que é uma inovação, que também é uma startup chamada Tuto, que também eu invisto, claro. Tenho sempre que prestigiar, né, Diego, as startups que a gente investe, porque é assim que a roda gira, é assim que a coisa funciona, e quero que você esteja cada vez mais próximo, você que está assistindo aqui da gente. Se fizer sentido, compartilha, comenta, ajuda outros empresários a crescerem e a subir o nível de consciência. Valeu, gente! Até a próxima semana.